Conselhos que eu queria ter ouvido quando eu era nova convertida e eu não tive ninguém para me orientar. Dedique-se somente a Deus. Dedique seu tempo somente a Deus. Porque a palavra do Senhor fala, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A segunda coisa, gente, é faça o jejum da maneira correta. Sem muita ansiedade, sem muita sede ao pote. Às vezes eu ficava vários dias jejuando, várias horas jejuando. Era bom para minha vida espiritual, mas isso prejudicou um pouco a minha saúde e assim, né, era uma confusão, era uma briga, eu brigava muito com meu pai em relação a isso, porque ele não entendia e às vezes eu falava também, não pode falar quando você está jejuando, não pode. Terceiro, gente, espere no tempo do Senhor, não vá dizendo sim a qualquer um. Casamento não é prioridade. Às vezes eu ouvia, tem que casar pra não cair, tem que casar pra não cair. E aí a gente ficava naquela ansiedade de querer casar, ficava com medo de cair, ficava com medo de sair ali da presença do Senhor. E aí eu ouvia muito assim, você tem que casar pra não cair, você tem que casar pra fazer a obra. É obrigado a casar, você é obrigado a casar. Então, gente, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquele tempo, quando eu era nova convertida, eu acho que eu não estaria nem casado hoje em dia, eu estaria vivendo somente para fazer a obra do Senhor. Eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo a minha família, mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, naquela época lá atrás, eu teria me retirado para fazer somente a obra do Senhor. O quarto, gente, peça direção a Deus em tudo que você for fazer. Antes de você fazer, ore ao Senhor, pergunte ao Senhor se você pode fazer aquilo, se você pode aceitar aquela proposta. Então, eu errei muito também, gente. Eu não orava ao Senhor, eu não pedia direção a Deus, porque eu achava que não tinha necessidade disso. Então, assim, como eu falei, né, não tive conselho de ninguém. Então, assim, eu praticamente me virei sozinha quando eu era nova convertida. E 5, gente, se afaste de pessoas que falam mal de você, que inventa coisas sobre você, que levanta falso sobre você. Às vezes a gente fica naquela de, bateu de um lado, dá outra face para poder bater. E às vezes a gente releva tudo que falam sobre você, você releva. Então, eu errei muito na época que eu era nova convertida. Falavam mal de mim, levantaram falso contra mim, e eu tava lá com aquela pessoa, sabendo que ela falava mal de mim, sabendo que ela inventou algo sobre mim, algo que eu não fiz. Então, eu continuei ali, de boa. E é tanto que até hoje pessoas acreditam que eu fiz a coisa que ela falou que eu tinha feito, sendo que eu não fiz. Então, às vezes a gente tem que abrir a boca assim com autoridade, se defender, falar que, né, que se duvidar, faça a prova com Deus. Eu fui bem assim, bem burrinha, bem tola na época. Então, eu não me defendi, eu deixei falarem o que quiseram de mim. Então, assim, um conselho que eu dou: não deixem falar de você o que não for verdade. O Senhor, ele nos deu a boca para nos defender.